Meus pais sempre fizeram do meu irmãozinho me dado a prioridade, e dispensaram o que eu disse meu casamento. Agora eles estão arrasados porque perderam meu casamento. Crescendo meu irmão mais novo Mike era o filho dourado enquanto eu era descartado. Minha mãe se tornou uma daquelas mães obcecadas por meninos. E meu pai, embora amoroso, nunca me defendeu. A única pessoa que sempre me defendeu foi meu avô, mas ele morava longe. Mike, sabendo que era o favorito, se deleitava com isso, me atormentando e me metendo em encrenca por qualquer coisa que pudesse. Ele foi mimado ao extremo e não tinha talentos reais além do futebol que lhe rendeu uma bolsa. Enquanto isso, meus pais me negligenciaram completamente. Eles não mandaram um centavo para minha educação, alegando que meu fundo universitário tinha sido usado depois de um incêndio. Apenas para eu mais tarde descobrir que eles tinham dado esse dinheiro a Mike para um carro e uma casa. Eles nunca compareceram aos meus grandes eventos de vida, incluindo minhas formaturas do ensino médio e da faculdade, sempre colocando Mike em primeiro lugar. Um ano atrás meu namorado Lucas me pediu em casamento. Somos pessoas reservadas, então não anunciamos nas redes sociais. Quando contei aos meus pais, eles dispensaram com casual, isso é legal. Apesar disso, Lucas me incentivou a convidá-los para o casamento. Eles nunca responderam ao convite. E toda vez que eu visitava minha mãe, ela ignorava meus planos de casamento para se derreter pelas conquistas de Mike. Em um momento farta de ser ofuscada, mencionei que estava planejando um evento importante. Minha mãe imediatamente disse que não estariam disponíveis porque Mike tinha seu último jogo da temporada naquele dia. Dado o histórico deles, esse favoritismo não me surpreendeu. Eles tinham pulado meus marcos passados para as atividades dele, então decidi ser mesquinha. Eu disse a eles que estava tudo bem e não mencionei que o evento era meu casamento. Avançando para algumas semanas atrás, eu me casei. Foi um lindo íntimo com a família de Lucas, meu avô e amigos. Meus parentes continuavam perguntando por que meus pais não estavam lá, e eu simplesmente afirmei que eles tinham que comparecer ao jogo do meu irmão. Meu avô ficou furioso, mas fora isso tudo foi perfeito. Depois do casamento, Lucas e eu fomos para nossa lua de mel desligando nossos telefones. Quando voltamos, fomos recebidos com uma tempestade de mensagens raivosas, principalmente da minha mãe e de Mike. O lado da família do meu pai tinha exposto a ausência dos meus pais nas redes sociais, e o post se tornou viral em sua comunidade, levando a vergonha pública. Até meu avô repreendeu pessoalmente meu pai a ponto de lágrimas. Surpreendentemente, meu pai finalmente quebrou. Ele estava devastado por perder meu casamento e ficou profundamente abalado com a desaprovação do meu avô. Em uma reviravolta chocante, ele se rebelou contra minha mãe e até ameaçou divórcio a menos que ela fizesse as pazes comigo. De repente, minha mãe, que tinha me ignorado e insultado por anos, começou a mandar mensagens desesperadas implorando. Depois de refletir sobre tudo, eu concordei em me encontrar com meus pais e Mike em um local neutro. Os irmãos do meu pai vieram junto para apoio. Meu pai parecia um homem destruído. Minha mãe parecia furiosa e envergonhada. E Mike estava apenas irritado. Eu os confrontei sobre sua negligência e abuso, afirmando que eu tinha acabado com eles. Minha mãe continuava tentando interromper, mas minha tia calava todas as vezes. Eu perguntei por que eles me tratavam assim e as respostas foram chocantes. Meu pai apenas chorava e pedia desculpas sem dar uma resposta real que fez meu tio repreendê-lo. Minha mãe, por outro lado, admitiu que simplesmente não gostava de mim. Só isso. Nenhuma justificativa, nenhuma razão mais profunda. Ela simplesmente não gostava de mim. E Mike, ele gostava de me fazer miserável e absorver toda a atenção. Então mencionei o convite do casamento. Meus pais juraram que nunca receberam um. A princípio pensei que estivessem mentindo, mas então mostrei a eles as mensagens que eu tinha enviado, as quais eles também afirmaram não ter recebido. Foi quando a verdade veio à tona. Mike tinha interceptado o convite de casamento quando visitou, rasgou, jogou fora e deletou minhas mensagens dos telefones deles. Meus pais nunca tinham realmente visto o convite. Quando confrontado, Mike deu de ombros dizendo que meu casamento não era tão importante quanto outras coisas. Pela primeira vez meus pais realmente ficaram bravos com ele. Ele fez um chilique chorando lágrimas de crocodilo e eu admito que gostei de ver eles o repreendendo, mas então minha mãe dispensou tudo como mal entendido e exigiu que eu limpasse o nome deles. Foi quando eu realmente surtei. Eu disse a eles que independentemente de terem visto ou não o convite, eles sabiam que eu estava planejando um casamento e ainda assim não se importaram o suficiente para perguntar sobre isso. Então outra revelação veio à tona. Nunca houve um jogo de futebol naquele dia. Meus pais tinham usado minha falta de conhecimento sobre futebol para inventar uma desculpa. Na realidade, eles tinham levado Mike para Disneyland porque ele quis ir. Aparentemente, eles tinham feito isso várias vezes no passado, mentindo sobre eventos importantes para encobrir os chiliques dele. Eu estava além de furiosa. Chamei meu pai de homem fraco que nunca me defendeu. Disse a Mike que ele era um parasita patético que nunca chegaria a nada. E disse a minha mãe que ela era uma narcisista e uma desculpa lamentável de ser humano. Em certo momento, ela tentou me interromper, mas eu a calei. De forma tão forte que todo o parque ficou em silêncio. Eu desabafei sobre tudo. O favoritismo, a negligência, a crueldade descarada. Minha raiva e dor transbordaram de uma só vez. No fim, eu cuspi neles que estavam os deserdando. Que eu não os considerava mais minha família e que eles nunca fariam parte da minha vida novamente. Minha mãe gritou comigo enquanto eu ia embora, mas eu não liguei. Eu tinha acabado. Pela primeira vez eu me senti livre.